Então vamos. Tiago capítulo 2. Tiago 2. Verso 26. Tiago 2, 26. Diz assim. Vamos orar, né? Nós podemos orar primeiro. Senhor, em nome de Jesus eu peço tua misericórdia sobre a minha vida. Eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor na noite de hoje. E para tal, peço que o Senhor me ajude, me dê graça, sensibilidade e unção para ser uma ferramenta útil na tua mão, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Diz assim, olha, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. Veja, o tema que eu vou propor para a nossa reflexão é: só fé para mudanças? É uma pergunta, é uma interrogação. Só fé para mudanças? Ontem nós conversamos aqui no templo, de manhã à noite, nós falamos de uma retomada. Aos poucos nós vamos retomando as nossas atividades aqui no templo. O irmão, a irmã, retomando as suas atividades no trabalho, na escola, pelo que eu tenho ouvido, ainda vai demorar um pouquinho, não vai voltar, pelo menos nos próximos dias, nas próximas semanas, mas nós vamos voltando. Devagar nós vamos voltando. Tem que voltar. E algumas pessoas, elas têm definido no seu coração mudança. Eu ouvi pessoas dizendo assim, eu vou aproveitar essa pandemia, pastor Jonathan, essa parada que teve, essa situação toda, eu vou aproveitar, porque eu parei para pensar, parei para refletir em muitas coisas, e eu decidi que eu vou mudar. Eu decidi que eu vou fazer as coisas diferentes. Eu ouvi pessoas dizendo assim. Eu ouvi. E eu acho muito positivo. Eu também tenho algumas questões que eu pretendo rever nessa volta de atividades. Ou seja, mudanças. Tem gente que está decidido a mudar no comportamento, né? Mudar dentro do casamento, mudar na família, mudar na empresa, mudar com os clientes, mudar na vida espiritual, mudar. Tem gente que decidiu mudar. E aí a pessoa fala assim, ó, eu tenho muita fé que vai dar certo. Eu tenho muita fé. Eu vou mudar. Eu tenho fé.
Então, há pessoas que dizem assim: eu tenho fé, pela fé eu vou mudar, pela fé eu vou mudar. E eu penso que é positiva o sentimento da mudança, a vontade, o desejo da pessoa de mudar. Eu penso que é positivo. Agora, a pergunta, que é o tema da nossa conversa de hoje, a pergunta é a seguinte: só fé? Porque tem gente que tem fé, mas não tem obra. E a nossa conversa de obra nesse momento, ela não é única e exclusivamente da obra que nós conversamos ontem, no domingo, sobre frutificação. Sobre aquela postura das boas obras, de fazer coisas que glorifiquem a Deus, que exaltem a Deus e que levem pessoas a entender e a conhecer e a saber que nós servimos a Deus. Não é só essas obras, ainda que essas obras elas são importantes, é dessas obras que Tiago está falando. Você ter fé e não fazer nada pelas pessoas, ter fé e não estender a mão, não ajudar as pessoas, também acaba ficando uma fé meio estranha. A Bíblia diz uma fé morta. Então eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou fazer diferente nisso. Vou fazer diferente naquilo. Essa é a proposta para nós pensarmos juntos. Só fé? Só fé muda? Vamos pensar na história de um homem. João, nós não vamos fazer a leitura do texto todo, mas um homem que estava à beira de um tanque chamado Betesda. João, capítulo 5, do 1 até o 9, se você quiser ler depois, você faz a leitura e vai ver. Aliás, Gabriel, vamos ler. Nós não estamos perdendo hora de nada, estamos dentro do tempo, nos propomos a estudar a Bíblia junto, vamos embora. Vamos embora. Deixa só eu mudar a minha Bíblia aqui para eu poder ler com você. É Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 a seguir. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, quer dizer, à volta daquele tanque estava um grupo de pessoas que tinha fé. Um grupo de pessoas que acreditava que naquele lugar poderiam ser curadas. Segue a leitura. De vez em quando, descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos estava ali. 38 anos estava ali. Aquele homem tinha fé. Pensa num homem com fé. 38 anos. Eu já vi tanta coisa, 10 anos a mais, na verdade 9 anos a mais, do que aquele homem ficou na beira do tanque. Eu já vi tanta coisa acontecendo, vou fazer 47. Já vi muita coisa. Esse homem, 38 anos, viu muita coisa acontecer. Quando o viu,
deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Veja, ele tinha fé, mas ele não tinha atitude. Ele tinha fé, mas ele não tinha ação. Quem tem fé e não tem atitude, não tem obra, não tem ação, acaba dando desculpas. Olha a fala dele, ó. Não tem ninguém que me ajude. A desculpa dele: ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Num sábado. Interessante. Só fé para mudança dá certo? Resolve? Às vezes a pessoa tem muita fé. Às vezes a pessoa acredita, mas ela não trabalha a fé que ela tem. A pessoa tem confiança, tem fé, que um dia vai ter uma empresa, por exemplo, mas não vai atrás de desenvolver a empresa, de trabalhar a empresa. A pessoa tem fé, ela acredita que um dia ela vai, se Deus quiser, um dia eu vou ganhar um salário bom, mas ela não tem ação para gerar um salário bom sobre a sua vida. A pessoa tem fé, que o casamento vai mudar, que o casamento vai melhorar, mas ela não tem ação para provocar mudança no casamento. A pessoa tem fé, mas ela não tem ação. 38 anos ali, 38 anos sem ação. 38 anos com muita fé, porque esperar 38 anos é muita fé. Mas ele tinha o que para apresentar além da fé? A desculpa, mas ele não tinha ação. Meu irmão, minha irmã, você que está planejando mudanças, você que está pensando em fazer alguma coisa diferente, vou propor para você. Não estou aqui para doutrinar ninguém, estou aqui para propor formas de pensar. Pastor, eu quero mudar minha vida profissional, quero mudar minha vida espiritual, quero mudar minha vida sentimental, eu quero mudar, eu quero viver uma mudança. Tem uma canção que fala: eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio, eu vou viver uma virada. Quer viver uma virada? Pois bem, então eu proponho para você, assim como também eu tenho acompanhado essa reflexão, para poder desfrutar de resultados diferenciados. Primeiro, faça planos. Faça planos. Ore a Deus. Você que quer mudança, a mudança começa a partir dos planos. Faz plano, planeje. Pega um papel, pega uma caneta, escreve. Se não sair do jeito que você quer no começo, não tem problema. Qual que é o problema de você rascunhar algo? Escreve, não ficou do jeito que você gostou, que você queria que ficasse e tal. Escreve de novo, e escreve de novo, e pergunta, e conversa, pede ajuda. Faça planos, ore a Deus, diga a Deus: me ajude, eu quero sair dessa situação,
Eu quero mudar essa história. Pega na minha mão, Deus, me conduza. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero ter resultados diferentes. Começa pela oração. Comece orando e pedindo a Deus: Deus, direciona a minha vida. Deus, me direcione. Deus, me direciona para mudar dentro da minha vida profissional, me direciona. Deus, conduz a minha vida espiritual. Deus, conduz a minha vida sentimental. Deus conduza. Muita gente tem fé que a mudança vai acontecer, mas não tem ação, não tem atitude. Você vai conversar. Outro dia eu conversei com uma pessoa, e aí, estou pensando tal, iniciar um negócio assim tal. E você já colocou no papel, já planejou? Não coloquei, não planejei. Mas então como que vai sair do papel? Como que vai acontecer? Se a pessoa quer desfrutar de algo legal para a vida dela, mas ela não tem uma ideia, não tem um norte, não tem um pensamento de para onde ir, como fazer e assim por diante. Tem que planejar. Em primeiro lugar, faça planos. E assim que você faz planos, você coloca diante de Deus a questão. Provérbios 21:5 diz assim: os planos diligentes tendem à abundância. Planos que são efetuados, realizados, trabalhados, desenvolvidos com diligência, com cuidado, a tendência, a probabilidade, a chance é que eles venham dar certo e venham produzir abundância, produzir resultado satisfatório, resultado positivo. Quer dizer, precisa de fazer planos. O próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 13, verso 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Tem que ter um alvo. Qual é o objetivo? Qual é o seu pensamento? Onde é que você quer chegar? Qual é a sua ideia? Olha, pastor, eu quero chegar até o final do ano tendo um dinheiro guardado para isso, para aquilo outro. Joia? Quanto você está guardando por mês? Não, eu não estou guardando nada, mas eu vou ver. Começa a guardar. Nem que seja R$10 por mês. Mas começa a guardar. Começa a poupar. Pastor, eu estou pensando em trabalhar tal. Trabalhar do quê? Aonde? Não, qualquer coisa, o que aparecer. Sabe? Tem pessoa que me pergunta assim: o pastor Joe é músico, ele vai saber, vai entender o que eu vou falar. Tem pessoa que me pergunta assim: tocar sanfona, para quem não sabe, sou sanfoneiro. Não estou em atividade, mas sou. Tem pessoa que me pergunta: tocar sanfona é fácil? Para quem não sabe tocar nenhum instrumento, a dificuldade de tocar uma sanfona é a mesma dificuldade de aprender a tocar um violão, uma bateria, um baixo, uma guitarra, um teclado. Para quem aprendeu a tocar, se você for perguntar, é fácil? Sim, é fácil. Ou é difícil? Já aprendeu. Então, quem está desempregado, quem ainda não parou para pensar ao certo qual profissão vai investir, vai atacar, qual é a ideia profissional, não é qualquer coisa que serve, porque já está parado mesmo. Então, ora a Deus, em primeiro lugar, ora a Deus. Orou a Deus, pede direcionamento de Deus. Após orar, traça um plano. Deus vai te dar um plano, Deus vai te dar uma estratégia. Existem
planos, estratégias que são secundárias para você chegar num objetivo maior. Não dá para começar ganhando 7 mil, 8 mil, 10 mil reais? Tudo bem, não é todo mundo que ganha 7 mil, 8 mil, 10 mil reais, eu sei disso. Aliás, é uma faixa pequena que ganha, que tem um salário como esse. Vai começar com 1.500, 2.000, tal, ok, não tem problema, mas vai planejando, vai fazendo as contas. Eu já falei aqui, de uma ocasião que eu sentei conversar com a Deise, ela me procurou, pastor, eu tenho um sonho, meu sonho é cursar psicologia, meu sonho é ter o meu consultório. Beleza, você tem salário para isso? Não. Você tem dinheiro para isso? Não. Tem alguém que vai te bancar para isso? Não. Então, como não é um curso barato, como não é um curso que é simples dentro do aspecto financeiro, e depois que conclui vai ter que ter um consultório que precisa de dinheiro também. Então, veja alguma coisa, você já não está trabalhando, já não tem um salário, vê alguma coisa mais simples, estuda, se qualifica dentro de uma profissão, para você começar a ter o seu salário, de maneira que você possa pagar depois a sua faculdade, é nova ainda, vai pagar a sua faculdade de psicologia. Entendeu, colocou em prática, estudou, pagou um curso que cabia dentro do bolso dela, hoje está ganhando um salário dentro daquilo que ela estudou e se qualificou para tal, e agora começa a desenvolver, a trabalhar o outro aspecto voltado para a psicologia. Sabe, tem alvos que nós vamos conseguir atingi-lo, precisando de metas secundárias que vão nos levando de pouco em pouco para frente. É na sua casa, talvez, uma dificuldade que não é uma dificuldade simples. Vou colocar exemplo dentro da sua casa. Tem uma dificuldade ali espiritual, alguma questão a ser resolvida. Começa orando. Já ora, pastor, começa inserindo um texto bíblico. Faz a oração, a leitura de um texto na hora do almoço, na hora do jantar, ou deixa algo colocado num vidro, num espelho, numa porta de janela, numa porta de geladeira, de cômodo e assim por diante. Se não tem a prática de conversar, começa conversando aos poucos. As coisas elas vão acontecendo, deixando as coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para adiante das que estão por vir, avanço olhando para as que estão na frente, prossigo para o alvo, é aquela pessoa que vai para a academia, pesa 55 quilos, 60 quilos, 65 quilos, já quer ficar bombadão, passar para 180 quilos já de uma vez só. Não vai. Começa pegando peso de leve e tal, 1 quilinho, 2 quilinhos depois. Começa reeducando na alimentação. Começa trabalhando a disciplina. São questões. Só fé para mudança? Não. Tem que ter fé, mas tem que ter ação. Tem que ter fé, mas tem que ter um plano. Tem que ter fé, mas tem que ter uma direção que você vai seguir de uma maneira disciplinada. Veja, vou citar alguns exemplos aqui de homens da Bíblia que tinham muita fé, mas que além da fé, eles tinham ação, atitude. Olha só, o Isaac tinha fé, mas o que a Bíblia diz? Que o Isaac plantou, semeou naquela terra. O Neemias tinha fé? Tinha muita fé, mas o que ele fez? Reconstruiu o muro. O Jacó tinha fé? Tinha. E o que o Jacó fez? Ele lutou para ter a história dele mudada, transformada. O Daniel tinha fé? Tinha. O que ele fez? Ele jejuou.
O Zaqueu tinha fé? Tinha. O que ele fez? Subiu numa árvore, depois recebeu Jesus na casa dele. Nós temos que ter fé, mas nós temos que ter ação, nós temos que ter atitudes. Nós temos que aprender a nos mobilizarmos em direção daquilo que nós esperamos. Então você está aí, pastor, eu estou desempregado, mas você vai orar a Deus e Deus vai te direcionar para algo que vai acontecer na sua vida e você vai ser feliz. Não vai trabalhar um mês e meio, depois vai dizer, olha, estou descontente, não estou gostando, não era isso que eu queria. E aí vai ficar ou fazendo corpo mole dentro da empresa, ou vai pedir a conta, ou vai forçar uma demissão. Não, vai orar a Deus, vai pedir, Deus, eu estou desempregado, mas eu quero que uma porta seja dada de acordo com a tua vontade, com o teu plano, com o teu projeto para a minha vida. E eu vou trabalhar em cima disso, vou estudar em cima disso, vou mandar currículo no lugar certo. Tem um lugar certo para mandar. Mandei currículo em todo lugar, mas não é em todo lugar. É fé, mas é ação, para ter uma mudança na vida. Eu não paro em lugar nenhum. Talvez não pare em lugar nenhum por causa disso. Porque não é uma pessoa específica, não tem um alvo, não tem um plano, não tem um projeto direcionado por Deus. Olha, pastor, toda namorada que eu arrumo, eu separo, eu largo. Porque não fica buscando de Deus a direção para arrumar a namorada certa, o namorado certo. Olha, pastor, já casei, descasei, nem sei quantas vezes, com todo respeito. Casou e descasou porque não buscou em Deus a direção. Vai buscar em Deus a direção, Deus vai dar a direção para você. E em cima da direção vai ter planos para você seguir à risca. Porque casar não é só ficar beijando e ficar só no bem bom lá, não. Casar é um monte de coisa. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Quer dizer, Deus vai dar o direcionamento para que o casamento seja uma bênção. Mas não adianta ficar, eu tenho fé que um dia vai mudar. Vai ter que perdoar, vai ter que pedir perdão, vai ter que conversar, vai ter que sentar. Às vezes é marido e mulher, às vezes é marido, mulher, família, filhos. Vai ter que ter tempo para a família. Não é só tempo para o trabalho, não é só tempo para os amigos. São ações. Ou para as amigas, né? São ações. Vai ter que ficar longe do telefone um pouco, tem hora também que ficar o dia inteiro com o abençoado na mão. Grupo daqui, grupo dali, grupo de lá. Arrebenta a família, arrebenta casamento, arrebenta relacionamento. São direções. Só fé para mudança. Tem gente que faz campanha, faz corrente, faz novena, faz tudo e não muda. Por que não muda? Porque tem fé, mas está faltando um plano de ação para chegar lá. E na noite de hoje nós vamos orar para isso, para Deus dar a você que está desejando uma mudança, está querendo que alguma coisa fique diferente na sua vida. Nós vamos orar a Deus. Deus vai te ajudar. Começa aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Acendendo o palito de fósforo aqui, para começar uma brasa no seu coração. Mas é você quem vai dar continuidade a isso daí. É você que vai orar e é você que vai buscar de Deus a direção. Enquanto Deus não disser, você vai ter que ter aquela fé, que eu fico pensando, tem hora, aquela fé, aquela confiança que o povo judeu tinha, os hebreus eles tinham no deserto. Enquanto a nuvem não saísse do lugar, eles não saíam. Já pensou? Eles ficavam lá, e aí, nós vamos hoje para onde? Não, nós não vamos para lugar nenhum. A nuvem não saiu do lugar, viu? Mas será? Será que ela não deu uma movida, não? Pouquinho. É confiar que Deus ele vai à frente da sua vida.
Só fé para mudanças? Não. Fé e ação. Porque a fé sem obras, ela é morta. Eu acredito que um dia eu vou vencer essa bebida. Fé você tem. Então agora é ação. Parar de ir para o bar. Parar de sair com os amigos que tomam. Parar de aceitar os convites do pessoal que você sabe que vai dar ruim. Um dia eu vou vencer a droga. Ótimo, tem fé. Então agora precisa de atitude. Parar de rodear a biqueira. Parar de ficar dando ouvido para conversa mole. Ação, vai orar a Deus. Deus vai te dar um plano de ação para você vencer as drogas, vencer a bebida, vencer o adultério, vencer a fornicação. Mudança. Estamos falando de mudança. Entre as mudanças nós estamos falando de frutificação, mudança de comportamento, mudança de caráter, boas obras, porque tudo isso gera na nossa vida respostas, e Deus tem respostas para você. Se você aceita essa palavra, essa proposta de reflexão para a sua vida, e aceita a oração que eu farei por você, aí no seu lugar, do jeito que você está, é só você fechar os seus olhos e levar o seu pensamento a Deus. Eu começo a oração, você vai continuar com a oração, e Deus vai te responder, e a mudança vai acontecer em nome de Jesus. Deus querido, poderoso, vivo, fiel e santo, eu sei que o Senhor pode mudar tudo. Muita coisa eu já desfrutei, muitas mudanças eu já desfrutei na minha vida, porque eu acreditei e trabalhei pela mudança. O Senhor me deu estratégias, me deu planos, mas ó Deus, há outras questões que eu preciso de uma ação, de um plano de ação para mudanças. Então, ó Deus, assim como eu preciso, eu sei que tem pessoas que também precisam na noite de hoje, e me ouviram essa palavra que não é minha, é do Senhor, que veio para o nosso coração, falando que somente fé não produz mudança. Aliás, o Senhor mesmo na pessoa de Jesus disse: se disserdes a esse monte, passa daqui para acolá, assim será feito. Não basta ter fé e não agir. Então eu oro pedindo tua bênção sobre a minha vida, mas a tua bênção também sobre a vida de todos que estão me ouvindo, que estão comigo nessa oração, que estão, ó Deus, dispostos a viver alguma mudança. Talvez seja mudança no casamento, talvez seja mudança profissional, talvez seja a mudança, ó Deus, na família, talvez seja a mudança espiritual, não sei o que é que eles esperam que mude, mas se nós queremos uma colheita diferente, o nosso plantio tem que ser diferente também. Então, que a partir de agora, a unção alcance essa pessoa que recebe esta palavra e esta oração em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.